Boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Graças e paz seja com a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais uma live da nossa jornada 40 dias de esperança. Meu nome é Eda, vou estar com vocês nos próximos minutos e nós vamos falar sobre ter bom ânimo e não temer. Essa é a nossa quinta ministração. Então, sejam muito bem-vindos. Você que está aí nos acompanhando, se você ainda não nos segue nas redes sociais, corre lá, segue, compartilha, manda pra galera, para que vocês possam estar com a gente e ver aquilo que nós estamos vivendo e que nós estamos compartilhando com vocês. Enfim, vamos à nossa ministração. Você sabia que a expressão não temas aparece na Bíblia exatas 365 vezes? Sabia? Não sabia? Tá sabendo agora. Exatas 365 vezes, uma expressão para cada dia do ano. Ou seja, todos os dias Deus tem algo para que nós não tenhamos medo. Quando Deus diz não temas, Ele diz confie em mim. Agora, importante, qual a diferença de crer e confiar? Crer, segundo o nosso digníssimo dicionário Aurélio, crer significa tomar por verdadeiro, acreditar. Ou seja, quando você se convence de que algo existe e é verdadeiro, então você acredita, e por você acreditar, você crê naquilo, você crê em algo. Agora, confiar, o que é confiar? E eu lhes explico contando uma ilustração. Uma vez, uma menina, criança pequena, perguntou para o seu pai: papai, o que é confiar? E o seu pai, assustado, porque é uma criança. Nenhuma criança faz uma pergunta dessa. Embora crianças tenham pérolas maravilhosas, nenhuma criança faz uma pergunta assim. Ele falou: filha, um dia eu vou te explicar o que é confiar. E passaram seus dias. E o pai, trabalhando no porão da casa onde eles moravam, escutou os passinhos da filha chegando. E ele correu, apagou a luz e tirou a escada. Quando ela chegou, ela não viu nada. Então ela gritou: papai, você tá aí? E ele respondeu: sim, filha, eu estou aqui. E ela falou: eu quero descer com você, posso? E ele disse: pode, vem. Quando ela colocou o pezinho para procurar a escada, ela não encontrou. Então ela falou: papai, a escada não tá aqui. Ele disse: eu sei, mas como eu vou descer? Aí ele falou assim para ela: pula que eu te pego. Mas papai, eu não estou te vendo. Ele falou: não tem problema, eu estou vendo você. Pula que eu te pego. E então ela pulou. E o que aconteceu? O seu pai a segurou. Conclusão: a menina creu que seu pai estava lá, porque ela sabia que era verdadeiro. Ela ouviu a voz dele. Ela sabia que ele estava lá. Mas ela precisou confiar para poder pular. Confiar por quê? Porque mesmo sem enxergar, ela confiou que o seu pai não a deixaria cair. Isso é confiar. Confiar é você colocar sob a guarda e sobre os cuidados de Deus tudo que você é e tudo que você tem. Porque tudo que nós somos e tudo que nós temos, nós somente somos e temos porque Deus permitiu, por causa dele. Isso é confiar. Então, confiar é mais do que enxergar. Você não precisa ver para confiar. Você simplesmente confia a Deus tudo que você é e tudo que você tem. Amém? Agora, Deus disse: tende bom ânimo, por isso nós confiamos. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso está escrito na Bíblia, João 16:23. Deus disse: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas o que vem antes? No mundo tereis aflições. Isso não é uma possibilidade. Não é um se você tiver aflições. Olha só o que está escrito em Isaías 43:2. Se você tem uma Bíblia aí, acompanha comigo. Isaías 43:2. No mundo teremos aflições, isso é certo. Agora, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então, querido, entenda, não é uma possibilidade. Não tem um se aí no meio. Isso vai acontecer. Você vai ter aflições, você vai passar pelo fogo, você vai passar pelas águas. E se isso ainda não aconteceu com você, se prepare, porque um dia vai acontecer. Isso é certo, é concreto, vai acontecer. Mas olha o que Deus fala no versículo 5. Não temais, porque eu sou contigo. Então, querido, não interessa. Nós estamos vivendo um tempo de aflição mundial. O mundo inteiro está afligido. Mas Deus disse, não temas, porque eu sou contigo. Então, não interessa se você está passando por aflições, se você está passando pelo fogo, se você está passando pelas águas. Quando você passar, Deus disse que Ele estaria com você. Então, você não precisa temer, você não precisa ter medo, porque Deus está com você. Por isso, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Nós precisamos fazer com que a nossa fé saia de algo ver para crer, para uma fé que primeiro crê, para depois ver. Ver o quê? Ver o que o Deus estava fazendo. Nós precisamos entender que o conceito de fé de Hebreus 11 é o que? O firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, por que a gente quer enxergar primeiro para depois crer que Deus pode todas as coisas, para depois crer que Deus está com a gente? Não, está errado. Deus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Sejamos nós pessoas, homens e mulheres de fé, que creem mesmo sem enxergar e confiam em Deus, tudo o que elas têm e tudo o que elas são, tudo que temos e tudo que somos, para que Deus conduza a nossa vida, para que o Espírito Santo conduza a nossa vida, nossas decisões, todas as direções que nós seguimos, nós devemos confiar a Deus. Agora, por que às vezes a fé não gera efeitos externos? Porque o pastor Luciano Subirá ensina que a fé tem duas etapas, dois estágios. Primeiro, ela gera efeitos em nós, dentro de nós, é subjetivo. Depois ela gera efeitos externos, capaz de mudar situações e circunstâncias. Então entenda, se nós não somos capazes de crer em algo que nós não vimos, nós não vamos conseguir mudar uma situação, porque nós estamos vendo simplesmente o que está acontecendo e nós não estamos enxergando aquilo que Deus pode fazer. Entende? A fé é o que traz a concretização do que está no mundo espiritual para a realidade do nosso mundo material. A fé atrai o que já está concretizado no mundo espiritual para a nossa realidade. Isso é fé. Nós precisamos olhar, ter olhos de fé. Sabe por que muitas vezes nós não enxergamos esperança? Nós não enxergamos nenhuma esperança porque a lente dos nossos olhos está contaminada, porque a lente dos nossos olhos está suja. E eu te dou um exemplo de que isso pode acontecer. Olha só, em Mateus, no capítulo 14, o verso 25, esse é o trecho que fala quando Jesus andou sobre as águas, quando Jesus andou sobre o mar. Diz assim o versículo 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Jesus estava indo ao encontro dos discípulos que estavam em mar alto, no meio de uma tempestade. Olha o verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atordoados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Por que os discípulos viram um fantasma e não reconheceram a Jesus? Os discípulos conheciam a Jesus. Os discípulos caminhavam com Jesus.
Os discípulos sabiam do que Jesus era capaz. Os discípulos sabiam dos milagres que Jesus já tinha feito. Os discípulos sabiam do que Deus podia fazer através de Jesus. Eles conheciam a Jesus, mas eles viram um fantasma que eles nunca tinham visto. Eles não conheciam o fantasma, mas eles viram o fantasma e não reconheceram a Jesus. Por quê? Porque a lente dos olhos deles estavam tomadas pelo medo. Está escrito, está aqui, ó, na minha e na sua Bíblia, não sou eu que estou falando. E tomados de medo gritaram. Agora, acompanhe comigo o resto da história. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Analisa comigo. Jesus poderia ter ido ao encontro deles em outro barco. Poderia. Jesus poderia ter ido ao encontro deles nadando. Jesus poderia ter se teletransportado para o barco onde eles estavam. Poderiam, Deus pode todas as coisas. Mas por que Jesus decidiu andar sobre o mar? Porque Jesus queria que Pedro vencesse o seu medo. Jesus queria que Pedro superasse o seu medo. E é isso que acontece. Olha só, verso 29. E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Olha só, Pedro venceu o seu medo. Pedro andou sobre as águas. Pedro estava indo ao encontro de Jesus. Mas quando Pedro viu a força do vento, quando Pedro reparou a força do vento, ele teve medo. Querido, isso não é fé. Fé é a convicção do que você não vê. Quando Pedro viu a força do vento, ele teve medo. Quando ele teve medo, Jesus o salvou e perguntou para ele: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Sabe por que a gente duvida dos milagres de Deus na nossa vida? Sabe por que a gente duvida do que Deus pode fazer na nossa vida? Porque a gente não crê naquilo que nós não vemos. Porque a nossa fé ainda não é alicerçada em quem Deus é. Nós alicerçamos a nossa fé naquilo que Deus pode fazer, mas é o contrário. Nossa fé tem que ser alicerçada em quem Deus é e não no que Ele pode nos dar, no que Ele pode fazer. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro teve medo. Então, querido, entenda, o medo limita o mover de Deus na nossa vida. Nós temos que limpar a lente dos nossos olhos. Em Mateus está escrito: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, então nosso corpo será trevas. Nós temos que limpar a lente dos nossos olhos e começar a enxergar com os olhos de Deus, através da ótica de Deus. Tende bom ânimo. Deus está com a gente, Deus está com você. Tenha bom ânimo. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, íntimo e diário, para exercer a nossa fé. Como nós temos relacionamento íntimo e diário com Deus? Orando. Mas nós temos que crer que o poder não está na oração que eu faço ou que você faz, mas o poder está no cara que responde a oração. Deus ouve e responde as nossas orações. É aí que está o poder. Deus nos ouve, por isso Ele responde as nossas orações. Ele nos vê e Ele nos ouve. Deus disse: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus que está em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Você não vai ver a Deus, mas Deus está te vendo. Lembra da história da menina com o pai? Você pode não ver, mas o pai está te vendo. É só você confiar. É só você simplesmente entregar o controle e deixar que o Espírito de Deus conduza.
Não tenha medo, tenha bom ânimo, Deus está conosco, Deus está com a gente. Nas aflições, nas águas, nas tempestades, Deus está com a gente. Então, o medo limita e impõe parâmetros ao exercício da nossa fé. E é isso que nós temos que anular da nossa vida. Por quê? Porque o medo não vem de Deus. O medo não provém de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder e de amor. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Está escrito na minha e na sua Bíblia. O amor de Deus lança fora todo medo. Deus sempre tem um plano. E eu acredito que nesse momento de tribulação mundial, Deus esteja nos voltando para a sua palavra. Mas qual é o plano de Satanás? Se Deus está nos voltando para a sua palavra, o plano de Satanás é disseminar o medo. Não vamos deixar que o medo tome conta da nossa mente, que o medo tome conta da nossa vida. Tenha bom ânimo, Deus está com a gente. Tenha bom ânimo, Deus é bom. Tenha bom ânimo, Deus é um Pai que nos protege. Amém? Agora, por que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos limpa. E a palavra de Deus é o que vai tirar o medo de nós. A palavra de Deus é o que vai tirar todo o resquício de incredulidade que existe em nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus está conosco, não precisa ter medo, não há motivo para medo. Deus está com a gente, Deus está conosco a todo momento, a todo instante. Agora, por que nós não devemos temer? Porque Deus nos deu um espírito de amor, e Deus nos amou com amor eterno. Deus nos amou com amor eterno, e Ele nos atrai com benignidade. Então, querido, o amor de Deus lança fora todo medo. Se você ainda não conhece o amor de Deus, esse é o tempo. Porque o amor de Deus, depois que você conhece o amor de Deus, você não tem mais medo. Porque o amor de Deus te limpa de tudo isso. O amor de Deus te cura. Por isso, não temas. Tenha bom ânimo. Deus está com a gente. Deus está contigo em todos os momentos. Nos momentos de aflições, que você acha que está sozinho, Deus está com você. No momento em que você acha que você vai afundar, Deus está com você. Não tenha medo. Creia e confie, porque Deus está com você. Então, nesse momento, querido, tenha ânimo. E eu te digo, não temas, porque Deus te ama com amor eterno. Deus te ama com amor eterno. Não tenhas medo. Não se desanime. Não temas, porque Deus está com você. Não temas, porque Deus é bom. Não temas, porque Deus está na tempestade. Não temas, porque Deus te deu o espírito de poder. Deus não te deu o espírito de medo. Deus te deu o espírito de poder. Não há medo. Não temas. Enxergue pela ótica de Deus. Limpe a sua lente. Limpe os seus olhos, para que você enxergue através da ótica de Deus e que através disso você veja a esperança que Deus nos dá, porque só Deus pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Então, querido, não tenha medo, lembre-se sempre disso. Deus está com a gente em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. Deus está com a gente. Então agora feche os seus olhos que eu vou orar por você. Pai, nós estamos aqui na sua casa e nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor é um bom Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Te agradecemos porque o Senhor está conosco. Por isso, Pai, eu peço que o seu amor preencha o coração de todos. Preencha o coração de todos os que estão assistindo essa live, preencha o coração das famílias, que o seu amor possa inundar a vida de todos, que o seu amor possa tirar todo o medo que existe nos seus corações, e que através da sua palavra
eles possam estar alicerçados em quem o Senhor é, eles possam estar alicerçados na fé que o Senhor disse para nós, de crermos naquilo que nós ainda não vemos. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, nós te agradecemos, amém. Querido, essa foi a nossa ministração. Muito obrigada por estar conosco. Nos acompanhe amanhã. Nós teremos mais uma ministração que vai edificar a sua vida. Te espero amanhã. Deus abençoe, graça e paz.